E bora com o factual, bora com a informação. Tá tendo manifestação nesse momento na Unicamp. Vem pra cá que eu quero mandar um bom dia pro Fábio Oliveira, que já acompanhando a movimentação ao vivo. A gente já começa com muita informação para você a partir de agora. Fábio Oliveira, bom dia para você, meu amigo. Boa semana. É isso mesmo, Júlio. Grande abraço para você e para quem acompanha aqui o nosso Tá No Ar Campinas, falando ao vivo aqui direto da Unicamp, para ser mais exato, da reitoria, onde acontece nesse momento aqui uma manifestação em relação ao sindicato, em relação à paralisação também. Nós vamos entender isso tudo melhor a partir de agora, junto com o diretor do sindicato aqui, o Toninho Alves, para conversar com a gente. Toninho, primeiramente, obrigado por atender a gente. Eu queria que você explicasse o que está acontecendo aqui na manhã de hoje. Hoje é uma manifestação, nós tiramos na Assembleia 48 horas de greve, uma greve por tempo determinado, porque o reitor da Unicamp tenta golpear os trabalhadores da área de saúde, porque perdeu a votação da autarquização da área de saúde dia 2 de dezembro e remarcou a reunião às vésperas do Natal do Ano Novo para tentar aprovar uma autarquização a qual os trabalhadores e trabalhadoras são contra. E de que forma isso vai prejudicar? Eu falo em relação à população. Olha, primeiro a precarização do trabalho, né? Uma vez que, não sei se vocês estão acompanhando, mas o governador do estado não está nem cumprindo o acordo com os trabalhadores da saúde do estado. Então estão entrando em greve, inclusive, hoje. E aí o que acaba acontecendo? Vai contratar gente de forma terceirizada, PJ, e isso diminui a qualidade do atendimento para a população. Então é contra isso que nós estamos lutando. Para a gente colocar aqui para quem está em casa, Tony, no português bem claro, para ser bem explicativo. Essa movimentação de hoje aqui é para não privatização do hospital da Unicamp, correto? Justamente, Fábio. A autarquização abre as portas para a privatização de toda a área de saúde. Não é só do hospital das clínicas. É 25% de área física da Unicamp que vai ser entregue, que a gente chama dos tubarões da saúde. Os empresários têm interesse em vender a saúde. Então a nossa luta aqui é para garantir que a população tenha um atendimento de qualidade, que tenha condições de ser atendido 100% SUS, porque há a possibilidade de abrir uma segunda porta de atendimento para particulares e, mais do que isso, vai haver uma demissão dos trabalhadores da Funcamp. Porque uma vez que você autarquiza, você tem que mudar o CNPJ da empresa e contratar as pessoas a partir de um novo CNPJ. Então, demite as pessoas e contrata dois por um salário menor. Então isso precariza o trabalho. A gente fala também nessa venda que você acabou citando, né, Toninho? A gente fala em relação a pessoas particulares entrarem num local público, é isso, né? Perfeito. É o que a gente chama da dupla porta, né? Você atende uma parte pelo SUS e uma parte conveniados particular, né? Ou seja, você melhora a qualidade de atendimento de quem tem convênio e quem é SUS você vai sucateando pouco a pouco. Para um governador de estado que está privatizando a Sabesp, metrô, a educação no estado de São Paulo da forma que está, a energia agora, faltando energia, que está privatizada pela Enel, imagine o que vai acontecer com o nosso hospital aqui. É a total privatização, uma abertura para a privatização de uma área que é fundamental, que atende inclusive cirurgias importantíssimas, de pesquisa inclusive. Então nós estamos deixando de fazer a Unicamp ser 100% pública. Esse é o debate central para nós. E hoje, a gente começando a partir de hoje, 48 horas de paralisação. Nós vemos aqui que tem muitas pessoas com uniformes, são funcionários aqui do próprio hospital, né, Toninho? Sim, são trabalhadores da Unicamp, funcionários do hospital. E no dia de hoje, a paralisação é para dar um sinal para o reitor, mas amanhã é o dia da reunião de negociação do Conselho Universitário. Amanhã vamos duplicar o número de gente aqui e nós vamos discutir se essa reunião é necessária fazer a toque de caixa do jeito que o governador do estado está pretendendo fazer juntamente com a reitoria da Unicamp. Nós não queremos esse tipo de autarquização porque não interessa nem ao usuário da saúde, nem os trabalhadores e nem aos estudantes que também serão prejudicados. Você está falando dos funcionários, eu ouvi aqui no próprio caminhão de som aqui que 30% está funcionando e 70% está parado. De que forma isso representa, né? Não está parado totalmente lá, né? Hoje é o primeiro dia de greve. No primeiro dia de greve a gente sabe que a gente ainda tem uma dificuldade porque é um processo de construção. Mas nós estamos avançando para garantir, primeiro é importante dizer isso, garantir o 30% de atendimento, que é por lei garantido à população, e nós convocamos a população, amanhã está conosco aqui. Você é usuário da área de saúde, você vai ser prejudicado. Então amanhã seria fundamental que você estivesse presente, acompanhando a reunião do Conselho Universitário, do reitor, inclusive, Fábio, que é bom dizer isso. Ele foi eleito há 6 meses,
para ser o reitor da Unicamp. No programa dele não tinha o debate de autarquização. Então praticou estelionato eleitoral junto à comunidade universitária. Deixa eu te agradecer, Toninho. Obrigado por atender a gente. Parabéns pelo trabalho aí. Continua na luta aqui. Vamos conversar aqui com a Sabrina. Deixa eu pular para cá. A Sabrina, ela é estudante de medicina, 3º ano, né, Sabrina? Bom dia para você. Bom dia, meu nome é Sabrina, faço parte do Centro Acadêmico Adolfo Lutz, que representa os estudantes de medicina aqui da Unicamp, e a gente também está se somando a essa paralisação, esse ato. Hoje, inclusive, a gente vai ter uma assembleia dos estudantes para se somar à paralisação amanhã, quando vai ter essa votação do Consul. Para a gente, enquanto estudante, é muito caro que o Hospital das Clínicas, que o CAISM, que todo o nosso complexo hospitalar seja tirado da Unicamp, porque isso significa, inclusive, um desmonte do tripé que a gente tem entre pesquisa, ensino e extensão, e que a gente vê, inclusive, exemplos de outras autarquias em que os estudantes também foram prejudicados, e que a gente prejudicar, inclusive, o ensino de estudantes da área da saúde significa prejudicar a vida e colocar em risco a vida de milhares de pessoas, né? Então a gente sabe que a autonomia que a gente tem hoje, o poder que a gente tem hoje de poder entrar nesses campos de estágio, de fazer pesquisa, de fazer uma assistência de qualidade, só existe porque realmente esses hospitais estão nas mãos da universidade, estão nas mãos do povo. E como o Toninho falou, quando a gente tem a autarquização, a gente tem a entrega desse poder na mão do governo, a gente tem a abertura de privatização, de terceirização, de dupla porta, de convênios privados dentro do hospital para financiar o lucro privado, e não é isso que a gente quer um SUS 100% público, a gente quer um CAISM que tenha um serviço, inclusive de violência sexual, que seja funcionante, e que inclusive a gente sabe que se a gente entregar esses serviços na mão do governador, que é claramente contra a LESP, é claramente contra a ciência, a gente tenha o risco de perder, inclusive, esses serviços e precarizar completamente o nosso ensino, né? O exemplo, por exemplo, da USP, em que eles têm um projeto que é a Experiência HCFM USP, em que faculdades privadas compram estágios de até R$9 mil dentro do hospital. Isso é um absurdo, isso é a venda dos nossos campos de educação. Só pra gente deixar claro aqui para quem está em casa, você como estudante, como que isso vai prejudicar você como estudante? Queria que você explicasse para quem. A gente tem principalmente a questão de privatização atingindo também os estudantes e os trabalhadores, né? Então, chegando nos nossos professores, a precarização também chega na gente, porque os nossos professores, tendo que tocar um serviço precarizado, não conseguem dar atenção ao atendimento e também, principalmente, à educação nossa. E a gente, estando em um processo de educação, a gente precisa que esses docentes tenham as melhores condições para fazer ambos, tanto a assistência quanto o processo de educação nosso. Então, a gente tem exemplo de outras autarquias em que isso foi completamente destruído, né? Em que os docentes têm que tocar muito trabalho, um trabalho com poucos insumos, com poucos materiais, e que isso se reflete nos estudantes, que não conseguem aprender e que também têm que tocar um trabalho sem ter as condições mínimas. Claro que isso continua, né? Não pode parar, né? Exatamente. Dia 16 vai ser essa votação amanhã, e que a gente inclusive está denunciando que é o período de férias estudantil. Como que você passa uma votação sem ter a participação dos estudantes que vão ser um dos principais afetados? A gente inclusive esteve no processo de criação desses hospitais, reivindicando para que eles estivessem na mão da Unicamp, porque é isso que garante a nossa excelência. Quando o paciente chega aqui para ser atendido, ele passa desde o técnico, o enfermeiro, o interno, até o residente de medicina, até chegar ao seu médico, que é responsável, até chegar à sua equipe. Mas essa escala toda, ela não pode ser quebrada. Quando ela é quebrada, a gente tem uma piora da assistência e uma piora principalmente do ensino. Certo, obrigado por atender a gente, Sabrina. É isso, Júlio. A gente continua aqui, ó, mostrando para você mais um pouquinho, ao vivo, né, aqui na Unicamp, em frente à reitoria, paralisado, né, uma pessoa aqui, o rapaz fazendo aqui toda a orientação para as pessoas. E lembrando, né, que essa movimentação, essa paralisação começou hoje, tem 48 horas, porque amanhã, aqui segundo o pessoal, amanhã vai ser uma concentração maior de pessoas, uma concentração, pelo menos aí estão esperando muitas pessoas aqui amanhã, aqui na própria frente à reitoria da Unicamp. O que acontece? Essa movimentação é como o próprio Toninho acabou falando, não a privatização aqui do Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, amanhã é esperado uma grande concentração de pessoas aqui no local onde nós estamos. Amanhã é esperado uma grande massa de pessoas, tanto a população e também funcionários da própria Unicamp, que vão estar aqui amanhã, né, fazendo toda essa paralisação aqui. E se caso, como foi falado aqui, essa privatização passe a acontecer,
o pessoal da saúde aqui vai parar, é o que está sendo falado nesse momento. A saúde vai parar se caso for privatizado. Quero aproveitar aqui o ensejo, Júlio, agradecer a Camila também, diretora do sindicato, que abriu as portas para a gente, para nós estarmos aqui justamente no coração dessa paralisação onde está acontecendo nesse momento em frente à reitoria. Aqui o Toninho, aqui o pessoal fazendo aqui a movimentação dessa paralisação que acontece na manhã de hoje, segunda-feira, aqui na Unicamp. Júlio. Obrigado. No momento, Fábio Oliveira, Marcos Gatti trazendo os detalhes também nas imagens, né? Primeiro dia de manifestação por parte aí, né, do pessoal da medicina, né? Do pessoal que trabalha aí no hospital. A adesão ainda, segundo informações dos próprios entrevistados, será ainda concedida por mais pessoas de hoje para amanhã. Haverá também manifestação na Câmara Municipal dos Vereadores por volta das 5 horas da tarde, se não me engano. Então, assim, a gente tem um dia bastante complicado, né? A gente sabe da importância que tem o Hospital da Unicamp, atendendo a região. A gente sabe da dificuldade que é para entrar no hospital, para ser atendido em termos de internação, mas a partir do momento que isso acontece, é uma qualidade muito boa e que faz a diferença na região. A demanda é muito alta, isso é no Hospital da Unicamp, é no hospital, em todos os hospitais de Campinas, é no hospital de toda a região, do Brasil inteiro. Com relação à alta demanda, infelizmente, para a gente, né, que precisa do hospital público, precisa do hospital para cirurgia, para atendimento, para quaisquer que sejam as finalidades, sempre passa por algum tipo de dificuldade. A alta demanda é em todo o território nacional, não é diferente aí no da Unicamp, como é uma referência para a nossa região e para o Brasil. Então, é um dia importante ali para os manifestantes, a gente vai acompanhar, vou pedir para o Fábio Oliveira voltar também por volta das 11 horas, na segunda hora do Tá No Ar Campinas, para a audiência rotativa aqui da RFTV e para a gente também falar sobre notas, né? Por parte também da Unicamp, do que eles entendem sobre isso, de qual é o posicionamento deles sobre esse início de manifestação. Então a gente pede também um posicionamento por parte da Unicamp, nossa equipe de produção, coordenação também já começa a conversar para que a gente possa passar um posicionamento também por parte, né, da Unicamp aqui na RFTV. Voltamos a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, as imagens estão aí para você, Marcos Gatti também faz um giro pelo local, trazendo todos os detalhes aqui na nossa programação. Durante toda a nossa programação, inclusive, atualizações sobre isso, posicionamentos e tudo que vai acontecer de hoje para amanhã também, onde a tendência, segundo o pessoal ali, é justamente ter mais adesão. Então, nós continuamos a acompanhar. Muito obrigado de imediato, Fábio Oliveira. A gente volta com você daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Minha gente, vamos voltar ao protesto lá na Unicamp com mais detalhes. O Fábio Oliveira está posicionado para falar com a gente mais uma vez. Dia de protesto na Unicamp, segundo os manifestantes, né, apenas 30% do efetivo tende a funcionar de hoje para amanhã. O Fábio Oliveira acompanhando ao vivo. Fábio, mais uma vez, bom dia para você, meu amigo. É isso aí, Julião. Um grande abraço para você. Bom dia mais uma vez a todos que acompanham aqui o nosso Tá No Ar Campinas. Falamos ao vivo aqui direto, né, da Unicamp mais uma vez. O que acontece nesse momento, uma passeata aqui em torno da Unicamp, vários pontos aqui, para nós não obstruirmos aqui a passagem de ambulância, ok? Ok? Então, nesse momento, Tem alguém cansado aí? Sendo puxada, Tem alguém cansado aí? aqui da própria Unicamp. Tem trabalhadores aqui também. E o pessoal do sindicato fazendo essa movimentação na manhã desta segunda-feira. Júlio, um detalhe que chama muito a atenção é que nós falamos agora pela manhã, né, com o Toninho, ele que é um dos diretores do sindicato, conversou com a gente e acabou falando que pelo menos 30% aí do Hospital das Clínicas da Unicamp está funcionando na manhã de hoje, né? Os outros 70%, segundo o próprio Toninho, está parado entre aspas, né? Só que em nota, a Unicamp informa que não há paralisação das atividades na Unicamp. A reitoria respeita as diferentes formas de manifestação. Essa foi a nota enviada pela própria Unicamp, assessoria de imprensa da Unicamp, através da nossa produção, para informar para quem está nesse momento acompanhando. Então, a gente está acompanhando aqui uma passeata, né, do pessoal aqui, que já percorreu vários pontos da Unicamp, inclusive eles estão aproveitando para fazer a panfletagem e também para fazer
reivindicar os direitos igual eles estão reivindicando aqui na manhã desta segunda-feira. Você está vendo as imagens do Marcos Gatti. Um outro ponto também é que essa manifestação começou hoje pela manhã e, segundo aqui os próprios organizadores, se estende até amanhã. Então são 48 horas de manifestação que vai ser aí, vai acontecer. Amanhã, segundo os organizadores, amanhã será um dia crucial, porque amanhã acontece a votação aqui dessa própria se privatiza ou não. A grande luta aqui, Júlio, você que está em casa, para que está chegando agora, é a não privatização do Hospital das Clínicas da Unicamp, porque segundo os próprios organizadores, isso vai ofertar aí uma maior disputa em relação a médicos privados que vão estarem aqui em relação a convênios também, né? Então, essa é a luta aqui para não privatizar, porque quem vai ser prejudicado será a população, porque, segundo eles, o SUS vai deixar de atender boa parte aqui da demanda do Hospital das Clínicas da Unicamp. Você está vendo aí mais uma vez aqui a boa parte da população fazendo aqui essa manifestação. Eles estão passando aqui, fazendo a passeata por boa parte da Unicamp aqui na manhã desta segunda-feira. Então, Marcos Gatti mostrando para você que está em casa as imagens, né? Então, você está vendo aí muitas pessoas que aderiram, inclusive algumas pessoas que saíram agora na troca de turno para virem aqui a essa passeata, né? Então já o movimento está crescente, né? Muitas pessoas que estavam na troca de turno acabaram saindo agora para virem aqui reivindicarem os direitos e foi em relação contra aí a própria privatização da área da saúde aqui do Hospital das Clínicas da Unicamp. Então você está vendo aí muitas pessoas, né? Tinha algumas pessoas que estavam no primeiro ponto e há outras pessoas que estão chegando agora aderindo aqui a essa passeata na manhã de hoje aqui na Unicamp. Então essa é a nota que foi enviada para a gente através da nossa produtora, Natália Lino, que acabou falando que as atividades aqui da própria Unicamp estão acontecendo de forma normal, tá? Mas aqui é uma reivindicação da própria população e também boa parte das pessoas que trabalham aqui nesse local, porque é uma pauta para eles muito importante, também para toda a população aqui na manhã desta segunda-feira. Julião. Para justamente entrarem num devido acordo, para não refletir direto na população que precisa importante atendimento do hospital da Unicamp, né? Então, se houver uma adesão ainda maior de hoje para amanhã, a tendência é que o reflexo seja ainda mais sentido na hora do atendimento e de tudo que a população necessita dentro do hospital da Unicamp. Obrigado, Fábio Oliveira, obrigado também ao Marcos Gatti pelas imagens. A gente segue por aí observando e também atualizando durante todo o dia.